Marina é que vai responder a sua pergunta e o comentário do Plínio, tá bem? Podemos começar. Candidata, a senhora foi ministra do Meio Ambiente e é evidente a sua preocupação com a natureza. Evidente é também dizer que a vida humana está inserida no meio ambiente. Segundo a Universidade de Brasília, atualmente, mais de 5 milhões de mulheres já abortaram. A senhora, como evangélica praticante, se posiciona contra o aborto, mas a favor de um plebiscito para decidir a questão, ou seja, a senhora não é convicta sobre o assunto. Como fica a sua posição, já que é energicamente protetora da natureza e, quando o assunto é a vida do ser humano, se posiciona no meio termo? Bem, em primeiro lugar, Rafael, não se trata de uma posição de meio termo. Eu tenho uma posição contrária ao aborto e tenho uma posição em defesa da vida, de todas as formas de vida. E a vida do ser humano, para mim, é um valor inegociável. O problema é que nós temos uma sociedade que ou debate esse assunto, que não é uma questão puramente religiosa, é religiosa, mas também é filosófica, é também ética, é também moral e é política. E diz respeito a uma decisão que, no meu entendimento, o único ponto de convergência que nós temos é de que precisamos debater o assunto. Um segundo ponto de convergência que nós temos é que tem pouca informação sobre o assunto e que o Congresso pode decidir sobre o assunto sem que a sociedade tenha feito o debate adequadamente. É por isso que eu defendo que, na democracia, se faça o plebiscito para que possamos fazer aquilo que está faltando, o debate aberto, sem preconceito, sem satanização, daqueles que, como eu, têm uma posição contrária e daqueles que têm uma posição favorável, que a gente possa entrar no mérito. Pode ter certeza que não é uma defesa pela metade e tenho profunda convicção em relação à defesa da... Terá a oportunidade de falar depois do comentário do Plínio em 1 minuto. Olha, um problema dessa gravidade, dessa sensibilidade, não pode ser discutido em 2 minutos. Por isso eu vou ler o que eu penso sobre isso. Como cristão, eu sou contra o aborto, mas assim como não aceito que me imponham condutas baseadas em valores contrários à minha fé, não tenho o direito de impor condutas decorrentes da minha fé a quem não a tem. A interrupção precoce da gravidez é um problema social que mata mais de 100 mil jovens todos os anos, jovens pobres. Só a sociedade, após um livre debate, tem o direito de decidir essa matéria. Nesse debate, defenderei a posição do meu partido. O combate à interrupção precoce da gravidez requer ação preventiva. Combate ao erotismo de uma sociedade burguesa. Plínio, você vai ter oportunidade, porque o tempo acabou, mas você ainda vai ter mais 1 minuto. Marina, você tem 1 minuto, depois o Plínio tem outro minuto. Como eu ia dizendo, que a gente possa fazer o debate sem satanizações de um lado ou de outro, para que a gente possa fazer a seguinte reflexão. O que está sendo colocado é a vida das 100 mil mulheres, mas também as 100 mil vidas que são ceifadas junto com as 100 mil mulheres. Quem é que protege essa vida indefesa que está ali e que precisa ser protegida? No meu entendimento, o Estado não pode se ausentar dessa discussão como um princípio. Existem normas que já estão estabelecidas na lei. Essas normas já estão sendo encaminhadas, mas para aquelas que ainda não estão, eu acho que a sociedade deve fazer o debate com transparência. E eu, em nenhum momento, vou deixar de colocar o meu ponto de vista e de fazer a defesa daquilo que eu acho que é o melhor. Mas, numa democracia, você tem que expor aquilo que você pensa. Tá bem. Nesse debate, eu defenderei a posição do meu partido. O combate à interrupção precoce da gravidez requer ação preventiva. Combate ao erotismo de uma sociedade burguesa.
e a legalização de intervenções, ou seja, o controle da lei. A decisão corresponde à mulher, pois ninguém defende mais o filho do que a mãe. Lembro ainda que o Conselho Nacional de Leigos advertiu os cristãos sobre o risco da hipocrisia no trato desse assunto. Qualquer fundamentalismo nessa matéria esconde a omissão do comprometimento com a opção dos cristãos pelos pobres. O que eu penso está no meu site. Podem ver com mais tempo. Bem, assim encerramos essa questão. O candidato que ainda não respondeu às perguntas do nosso jornalista, o Rafael Leal, da Canção Nova, é o Serra, e a Marina faz os comentários. Vamos à pergunta. Candidato, no dia 23 de março de 2009, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV/AIDS, denominado como UNAIDS, reconheceu em comunicado que o início mais tardio da vida sexual e a fidelidade entre os casais são ações eficazes e preventivas desta enfermidade. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde realiza inúmeras campanhas institucionais de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, sem mencionar a castidade para os solteiros e a fidelidade sexual no casamento. Sendo eleito, o candidato apoiaria a distribuição de materiais à população que incentivem a castidade e a fidelidade sexual como importantes formas de combate às referidas doenças? Você sabe que nós fizemos uma campanha contra a AIDS no Brasil, que foi considerada a melhor do mundo em desenvolvimento. Nós organizamos isso, foi na minha época do Ministério, uma campanha, inclusive, que recebeu prêmios das Nações Unidas pelo sucesso que teve e que vem tendo, apesar dos problemas que estão acontecendo. Fizemos também, ao lado do tratamento dos portadores do vírus, uma grande campanha de prevenção e de esclarecimento. Compara o Brasil e a África do Sul. Tinha a mesma situação em 92. O governo na África do Sul virou as costas para o problema e hoje você chega a ter 25%, um em cada 4 trabalhadores na África do Sul, portador do vírus da AIDS. Então, no Brasil, a campanha foi bem sucedida. Acho que a gente tem que continuar permanentemente fazendo campanha de prevenção. Eu não terei a menor dificuldade, pelo contrário, de me manifestar, de dizer que não é bom o sexo precoce, né, porque no Brasil hoje a atividade sexual já começa. O Plínio citou um problema da gravidez na adolescência. Tem 30 mil crianças no Brasil que nascem de mães de até 12 anos de idade, contra o sexo precoce e pelo monoganismo, né, se é que se pode chamar assim. Isso ajuda a combater a doença. Bem, Marina, 1 minuto para comentar. Bem, eu acho que é fundamental que se tenha campanhas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. E, obviamente, que nós temos que aí, já que estamos aqui no meio de pessoas de fé, olhar, sim, para o exemplo de Jesus, né? Eu acho que Jesus ensinou muito bem que nada é por força nem por violência, é pelo Espírito mesmo. Não sei se é o Estado que vai fazer campanhas em relação à questão da castidade, mas, com certeza, essa é uma opção que as pessoas podem fazer e que a fé ou a sua família as podem orientar. Mas sempre que esses temas aparecem, não é, como, por exemplo, o aborto, e eu digo que não faço satanizações, porque eu sei que uma mulher que faz o aborto sofre depois, tem graves problemas, inclusive emocionais, não é, e eu tenho esse olhar também de acolhimento. Então, a minha posição vai ser sempre a favor da vida, a favor principalmente do maior ensinamento de Jesus, que é o amor. Serra, tem mais 1 minuto para sua réplica. Agora, eu tenho uma preocupação, inclusive com relação à AIDS, que é a seguinte: hoje, o tratamento chegou a um ponto tão avançado no Brasil e em outros países do mundo, que a pessoa, graças a Deus, pode hoje conviver anos e anos com a doença. E que isto, da mesma maneira que alguém, digamos, exagerando, que tenha diabetes, mas isto pode levar a um afrouxamento nos cuidados em relação à não contaminação. Eu creio que esta é uma frente de trabalho
muito importantes. Não está ainda acontecendo isso no Brasil, mas é um risco que se tem. E eu acho que a campanha contra a AIDS deve levar isso em conta. Da mesma maneira, a questão das mulheres, porque hoje, ou no período recente, onde mais cresce a AIDS é entre as mulheres. Portanto, tem que se fazer um trabalho muito importante, muito especial nessa área. A Marina tem mais direito a mais um minuto. Bem, como eu ia dizendo, eu acho muito interessante esses questionamentos e eu sempre me lembro que Jesus sempre tinha uma forma de tratar com esses temas. Ele dizia, eu, porém, vos digo. Vocês estão dizendo que é assim, assim, assado do ponto de vista religioso. Eu, porém, vos digo. Eu sempre fico pensando quais seriam os porém vos digo que ele diria a nós. É assim que eu me coloco na questão dos homossexuais, com respeito por todas as pessoas e dizendo exatamente o que foi dito aqui. As igrejas têm o direito de se posicionarem, dizendo aquilo que é pecado, que não é pecado. No entanto, nós temos que ter um olhar sempre de respeito. Ninguém pode exigir, como parte da sua preleção, o direito de discriminar, de humilhar quem quer que seja. E eu sei que não é isso que os padres e nem os pastores estão reivindicando. Assim, encerramos esse assunto. Muito obrigado ao jornalista Rafael Leal Eu que agradeço. pelas perguntas. Vamos